Olá, me chamo Amanda. Eu e a minha amiga Giovana, nós iremos falar sobre o nosso plano de aula e a nossa trilha de aprendizagem que a gente pensou para a disciplina de tecnologias digitais e processos do ensino de aprendizagem. O nosso plano de aula, ele vem em cima de cartas, né, do gênero cartas. A gente trabalha com a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum, que fala sobre esse tipo de gênero que precisa para ser trabalhado, né, para as crianças dos anos iniciais. Com isso também a gente pega a questão da alfabetização, né, que é a construção de carta, a gente está trabalhando a alfabetização. As nossas aulas vão ficar entre 4 a 5 aulas. No nosso plano e na nossa trilhagem são 4 aulas, mas pode ser que aconteça algum imprevisto em questão da gente ter que trabalhar mais alguma coisa, então pode ser que essas aulas acabem sendo 5. A nossa turma é um terceiro ano do ensino fundamental, que é onde eles estão ainda nessa questão, né, do ciclo de alfabetização, e também onde é trabalhado o gênero textual carta. A BNCC, ela, né, como a gente já sabe, ela é uma base nacional comum, né, curricular, então ela rege a questão do Brasil, né, e lá consta os códigos os códigos e o que cada série precisa trabalhar, né, naquela série, naquele ciclo. E aí, por isso, nós pegamos alguns que são referentes aos anos iniciais, né, alguns códigos que são referentes aos anos iniciais, como também nós pegamos o que se relaciona ao terceiro ano do fundamental, que é ler e compreender com autonomia as cartas pessoais e diários com expressão de sentimento, opiniões, dentre outros gêneros, né, da vida cotidiana, e saber planejar e produzir as cartas pessoais também. E aí, nós também colocamos no nosso plano de aula quais são os objetivos que a gente quer ter com isso para os nossos alunos. Os nossos objetivos consensuais, né, conceituais, desculpa, que é identificar o gênero textual da carta pessoal, a sua finalidade, indicar as partes de uma carta pessoal. Isso nós colocamos como objetivo conceitual. Como objetivo procedimentais, nós colocamos produzir a carta com coerência, com coesão, e também aplicar o conhecimento adquirido em situações reais e criativas de escrita. Nos nossos objetivos atitudinais e valores, a gente acredita que a criança precisa saber valorizar a troca, né, de mensagem escrita, mesmo que não existe mais essa questão do correio. É raro a gente ver criança que vai mandar, os pais que ainda mandam carta por correio, né? Porque, querendo ou não, a questão da tecnologia, ela traz outras formas de se comunicar, como o WhatsApp, e-mail. A carta, ela ainda é trocada em sala de aula entre os alunos, né? Eu trabalho com crianças do segundo ano e elas fazem essa troca de carta. Até quando um amigo está doente, elas gostam de mandar uma carta para o amigo que está doente, como também a troca de carta entre eles mesmos, da sala ou de outra sala. Então, a troca de carta ainda existe. Ela não deixou de existir. Então, a gente pode trabalhar isso porque ainda existe, ainda está na vida cotidiana dos nossos alunos. E também colaborar com os colegas nas etapas das discussões, das reflexões, né, da revisão do texto e respeitar os momentos de escuta. Porque quando a gente traz também uma carta pessoal, a gente pode trazer junto um tema, né, e fazer com que haja aquele momento de escuta, ou mesmo de escuta relacionada aos procedimentos de montar uma carta. E aí nós temos também depois nós fizemos o nosso conteúdo programático. Então, o que tem lá no nosso conteúdo programático? A gente trabalha a leitura e compreensão da carta pessoal,
Depois disso, a gente entra com as características do gênero, né? Quais são as características de uma carta. O planejamento, né? O planejamento da escrita. Então, como que a gente vai planejar? Como vai ser a definição? Qual vai ser o intelectual? Qual a intenção de mandar essa carta? E organizar também as ideias, né? Antes dessa escrita. Depois a gente vem para a produção textual, e aí a gente entra com a correção de ortografia, gramatical, o ajuste, né, na clareza e na coesão, e também a reescrita, né, com base na revisão. E também, por último, a gente entra com a prática social e de comunicação, que é a troca de carta entre os colegas. Então, e também as leituras compartilhadas dessas produções. Então, existe a troca, né, da carta e também a leitura compartilhada do que eles fizeram, do que eles confeccionaram das cartas. Na nossa metodologia, a gente entra com a leitura compartilhada e guiada, né, no primeiro momento. Nós temos a discussão em grupo, né? Nós entramos também com o uso da motivação e da explicação, com o conceito, que são os vídeos que a gente coloca nessa trilha. Nós temos dinâmicas colaborativas também, como o amigo secreto, que nós temos, que é um sorteio, o jogo. Aí depois nós entramos com uma produção textual individual, mas com apoio de um modelo, assim, para eles entenderem o que existe, né? Quais são as características de uma carta. E aí a gente entra depois com uma avaliação processual e uma autoavaliação. Os critérios que a gente usou, né, para avaliar os nossos alunos é a observação contínua da participação deles, né, nas discussões que a gente coloca em roda de conversa e das atividades. O jogo, né, por meio do jogo a gente consegue também verificar as competências que eles adquiriram. Nós temos a análise das produções e das escritas que eles fazem também. E depois a gente colocou um formulário de autoavaliação. Então, para eles se autoavaliarem, o que eles acham que ficou faltando, o que precisa melhorar, né, naquela confecção de carta. Os recursos e ferramentas que nós vamos utilizar são os vídeos do YouTube, o livro, né, que é o que vai vir para a roda de conversa, o jogo, que é um jogo de ligar uma coisa com a outra, né, o que faz sentido ali, o formulário, que esse formulário é o formulário de autoavaliação que eles irão fazer, o site, que é onde vai acontecer o sorteio, e o mapa mental, que a gente traz também para finalizar né, esse conteúdo, mas depois a gente também finaliza com uma carta onde a gente vê tudo onde a criança, o aluno, ele faz um compilado de tudo que a gente trabalhou nessa trilha de aprendizagem. A trilha de aprendizagem será sobre escrevendo cartas, e com o tema explorando o gênero textual carta. A princípio, nós vamos sugerir e explorar esse tema, perguntando para as crianças o que elas acham, o que é uma carta, para que ela serve, quem pode escrever e o que ela precisa ter. Para isso, nós vamos estimular a leitura, fazer com que as crianças possam fazer e ter uma vivência com esse gênero textual. A princípio, nós vamos fazer a leitura do livro O Carteiro Chegou, em uma roda de conversa, e aí também, com isso, explorar as perguntas feitas anteriormente e fazer de novo as perguntas para que elas possam responder novamente com essa informação do livro.
Em seguida, nós vamos assistir ao vídeo Como Escrever uma Carta do canal Tempo de Aprender. E nós vamos pedir para que as crianças prestem atenção na explicação sobre como escrever as cartas e ver os exemplos e as dicas. Na próxima aula, que é a aula 2, nós vamos fazer um jogo sobre as cartas. Então, nós vamos fazer um jogo de associação. Em seguida, uma reflexão, onde nós vamos apresentar uma carta para as crianças e, a partir dessa carta, nós vamos dar uma atividade onde elas vão ter que identificar o local e data dessa carta, a saudação e destinatário com o local e a data com a cor verde, saudação e destinatário com a cor azul, o corpo da carta na cor vermelha e a despedida elas vão identificar com a cor amarela. Na aula 3, as crianças irão produzir uma carta. E para isso nós faremos um sorteio no site online, onde cada um vai tirar um amigo e ali elas vão poder escrever uma carta para esse amigo, cumprindo todas as etapas de produção textual de carta nessa atividade. Então, colocando saudação, corpo da carta e despedida. Em seguida, nós iremos desvendar uma carta enigma, onde ali tem vários códigos e elas vão ter que fazer associações com as palavras e montar palavras para assim conseguir desvendar toda a carta que está ali e entender todo aquele contexto. E no final, elas vão fazer uma autoavaliação com algumas perguntas. Se elas conseguiram avançar bem nessa etapa ou se precisa estudar mais. Elas vão se avaliar nos seguintes quesitos: conseguir ler e compreender a carta que foi apresentada, conseguir interpretar o que estava escrito na carta, consegui escrever minha própria carta pessoal, localizei e identifiquei bem o corpo da mensagem, reconheci o assunto principal da carta, usei corretamente a despedida na carta, identifiquei quem é o remetente, quem envia, e também identifiquei quem é o destinatário. E assim, as crianças vão produzir uma tabela, checando se elas cumpriram cada um desses quesitos, ou se em cada um elas precisam melhorar, e assim elas podem também acompanhar o seu progresso. Na próxima aula, que é a aula 4, nós vamos fazer a organização e o mapa da trilha, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a carta pessoal e ali a interação, como que mantém a referência que existe ali e para mandar o contato e enviar para alguém distante, a linguagem, que deve ser mais espontânea, pessoal e informal, e as partes, identificando todas as partes faladas na aula anterior, na aula 3, que é o local, data, saudação, destinatário, corpo da mensagem ou assunto, despedida e remetente. E aí, elas vão fazer pensar na produção textual, que é pensando o que produzir uma carta, o para quê, para quem e a linguagem, pensando nessa linguagem formal e informal. E tudo isso através de um mapa mental. Então, nós vamos sugerir a escrita de uma carta, que através do vídeo da carta do João do Pé de Feijão, dizendo o que ele acha sobre o seu comportamento e o que ele deveria fazer. E aí, usando todo o que aprendeu para escrever, elas vão escrever a carta para o João. Então, nós vamos assistir o vídeo que o João enviou para o gigante.